Viajantes Bem-Vividas. Viajantes Bem-Vividas. Olá, amiga! Que bom receber você aqui no Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. E você já sabe, né? O Viajantes Bem-Vividas alcançou o segundo lugar no prêmio Melhores Podcasts do Brasil, categoria Viagem e Lazer. Obrigada a todas vocês. E todos vocês, porque teve muitos homens que também votaram. E se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda! Já temos mais de 90 episódios com histórias que inspiram, conversas que emocionam e dicas que facilitam sua viagem. Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. E eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. Aqui você ouve relatos reais sobre os mais diferentes tipos de viagem. Muitas feitas por uma de nós duas e outras pelas nossas convidadas e convidados. Aliás, quando terminar de ouvir este episódio, passa no nosso canal no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Se inscreva, curta, comente e compartilhe com quem ama viajar. Se tiver sugestões e histórias, pode mandar para a gente lá no Instagram, Viajantes Bem-Vividas, ou por e-mail viajantesbemvividas@gmail.com. Recentemente, nós conversamos aqui, exatamente lá no episódio 94, que se você não ouviu, ouça, tá bem interessante. Nós conversamos sobre a importância do turismo responsável. Hoje, nós vamos levar essa conversa a um passo adiante, focando no elo crucial dessa cadeia, o próprio viajante ou a própria viajante, nós. Viajar pode ser, em alguns casos, se aventurar, né? Mas é preciso se aventurar com responsabilidade. Então, antes de embarcar em qualquer passeio, há um conjunto de perguntas importantíssimas que precisamos fazer e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Hoje nós temos uma convidada super especial que tem uma vasta experiência em segurança do trabalho e ela vai nos guiar pelo checklist que nós turistas devemos fazer para garantir que passeios e atividades sejam boas e seguras, ou seja, para que nós possamos ser chamadas de verdadeiras turistas ou viajantes responsáveis. E isso é uma coisa que cabe a nós, viajantes. Quem é a nossa convidada? Silvia Iano, gente. Vamos lá? Pois é, olha aí. Sou eu hoje, olha, pense. Cada vez mais nós percebemos que a vida é feita de experiências e aprendizados acumulados. Mesmo quando a gente muda de carreira, nós levamos conosco tudo aquilo que a gente viveu lá atrás, desde criancinha, né? E, sobretudo, aquilo que a gente vivenciou nas nossas atividades profissionais. Mesmo que as novas atividades sejam totalmente diferentes. No episódio 92, Ângela, que foi a nossa convidada, a protagonista, contou como levou para o cultivo da baunilha todo o seu olhar investigativo e o método que ela desenvolveu como pesquisadora. Da mesma forma, depois de 26 anos atuando em segurança e saúde do trabalho, para prevenir acidentes e doenças na indústria, eu também continuo aplicando esse mesmo olhar de prevenção no universo das viagens. Pois é, assim como lá na indústria, que era o meu campo de atuação, na viagem também existem dois atores principais: quem oferece o serviço e quem o utiliza. No caso da indústria, quem realiza o serviço, né, o trabalhador. Não adianta uma empresa, por exemplo, implementar medidas de segurança e treinar sua equipe se o trabalhador não seguir os procedimentos definidos. Ou, por outro lado, o trabalhador agir cumprindo os procedimentos de segurança para evitar acidentes e doenças se a empresa não atuar preventivamente com proteções coletivas e individuais.
Nas viagens é muito igual, a lógica é a mesma. Não adianta o prestador de serviço ter a melhor equipe e equipamentos se o turista não cumpre as regras de segurança. Assim como o trabalhador, o turista tem que ter esse olhar atento ao quesito segurança, pois o serviço ou a atração pode conter muitos riscos. E muitas vezes, porque a gente desconhece realmente aquela atividade, a gente nem percebe que a insegurança está ali. Ô Silvia, com essa visão que você está nos trazendo, né, a gente entende que o turista tem um papel ativo na garantia da sua própria segurança e daqueles com quem ela está viajando, né? Na verdade, então, vê se não é isso. Resumindo, o viajante tem 2 papéis importantes. Um em relação à empresa que ele vai contratar para um passeio, para uma atividade. E o outro é em relação a ele mesmo. Você vai primeiro me responder se é isso mesmo, se eles têm 2 papéis, e depois você vai contar para a gente o que um turista deve perguntar e checar sobre a empresa antes de fechar o negócio. É exatamente isso. O turista tem 2 papéis importantes. Não basta ele contratar o pacote ou o passeio, ir de peito aberto, né, sem pensar em nada. Ele tem que estar preparado para relaxar, mas ele tem papéis importantes como um atuante responsável, né? E agora vamos então começar a olhar qual é esse papel em relação à empresa antes de fechar o negócio. Vamos começar mapeando uma parte. Bom, para esse pool de agentes, né, você deve verificar a reputação primeiro online, quanto aos registros obrigatórios. Então, a primeira fase é muito fácil. Você vai para a internet e lá você vai checar o nome da empresa e o CNPJ da empresa, para se ela existe mesmo, né, como empresa, e vai verificar em seguida no Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um órgão muito bom para a gente ver a saúde, né, a saúde empresarial daquela empresa. Se aquela empresa tiver muitas questões de reclamação, atraso nas soluções, isso já é um primeiro sinal vermelho de que aquela empresa pode não ser a melhor para você buscar o serviço lá. Uma outra dica que eu dou é sempre procurar empresas que sejam recomendadas. Sejam recomendadas por viajantes que já têm bastante experiência, por seus amigos que já viajaram e usaram e gostaram. Tudo isso ajuda na seleção da empresa. O segundo item é verificar se essa empresa, você já tem o nome, já tem o CNPJ, né? É verificar se essa empresa está registrada no Cadastur. O Cadastur é um registro no Ministério do Turismo, que é como se fosse uma chancela do Ministério do Turismo dizendo que aquela empresa está apta a prestar aquele serviço. Então, você vai procurar lá no site do Ministério do Turismo. Eu vou dar aqui o endereço, mas vai ficar lá na nossa legenda. O endereço é cadastur.turismo.gov.br. Ele está dentro, então, do portal do GovBR. Você vai clicar em Sou Turista, porque você vai olhar sendo um turista, né? E selecione o estado que você vai fazer, essa empresa está, né? Para onde você vai viajar e o tipo de atividade. Lá você vai encontrar o registro, tá? Mas também você pode perguntar isso para a empresa, tá? Nada impede em que você pergunte para a empresa. Você pode me mandar o seu cadastro no Cadastur? Ela tem obrigação de mandar, porque isso é um órgão, um item legal. Quanto a transfers e bugs, que a gente usa muito, né, nas viagens. Quais são os requisitos legais? Primeiro, registro no Detran do estado. É como se fosse um carro que a gente tem, né? Eles têm que estar registrados no Detran. O bug recebe uma placa vermelha. Então,
já é uma coisa para você atentar. Os bugs devem ter uma placa vermelha, que é a que caracteriza. Se esse transfer ou esse passeio de bug for interestadual ou internacional, porque nas nossas divisas aí, né, podem sair de um país para o outro muito facilmente, isso é muito comum lá no Sul, por exemplo, é preciso também ter registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres, que chama ANTT. Outro registro que precisa, a vida desses prestadores de serviço não é fácil, né? Tem muita coisa de exigência legal, mas é importante porque garante nossa segurança. É também a permissão municipal, estadual na prefeitura. Então, eles também têm que estar registrados na prefeitura local. E você pode pedir também informações para a empresa sobre a regularidade da revisão do carro. Isso é muito importante, porque às vezes a empresa pode te oferecer um carro que não tem revisão e isso te coloca em grande risco, né? Principalmente em passeios de bug, em alta estrada, etc. Eu sempre pergunto para a empresa também sobre o motorista. Eu ainda estou longe de encontrar com o motorista, né? Porque eu estou contratando serviço. Mesmo assim, se eu estou falando com um transfer, eu pergunto se o motorista tem carteira para conduzir profissionalmente, se ele tem se ele tem experiência de dirigir no local que eu vou. Por exemplo, tem lugares que eu me lembro aqui, por exemplo, o trajeto nas areias, né, para chegar aos Lençóis Maranhenses. São muito complexos aqueles trajetos. Geralmente são carros 4x4. Outro passeio perigoso também são as dunas. Então, tudo isso aí, você deve questionar sobre esses motoristas. Eles estão aptos, eles estão legalmente aptos e legalmente aptos em treinamento para fazer aquele passeio? E um detalhe importante, eu sempre faço essas perguntas por escrito, lá pelo WhatsApp. Eu nem uso mais e-mail, eu me comunico por WhatsApp com as empresas e eu mando a pergunta por escrito. Por que eu faço por escrito? Porque ali estão todos os comprovantes das respostas. Então, se eu me defrontar com um problema futuramente, eu tenho lá o registro da resposta que me foi dada na hora de eu cobrar alguma ação da empresa. E a outra questão também muitíssimo importante é perguntar para a empresa se ela tem seguro para acidentes. Isso é muito, muito importante. No Brasil, geralmente, quando a gente viaja, a gente não faz seguro de viagem, né? A gente tem o seguro de saúde da gente, mas a gente não faz seguro de viagem. A gente faz seguro de viagem quando vai para uma viagem internacional. Então, se acontecer algum acidente com a gente, quem é que vai nos atender? É muito importante você perguntar se eles têm aquela atividade, esse transporte, o bug, um passeio de caiaque, um passeio daqueles de barco, né? Qualquer passeio que você vá fazer, se a empresa tem seguro para acidentes. Caso a empresa não tenha, você desiste do passeio, Silvia? E você conta pra gente se já aconteceu alguma situação em que você teve algum imprevisto e precisou ser atendida em termos de saúde. Independente de qualquer coisa, se a empresa não tiver seguro, eu desisto do passeio. Há muitos anos atrás, quando as minhas filhas tinham ali 6, 7 anos, fiz uma viagem para Santa Catarina. E fomos a uma praia. Eu estava com as minhas 2 filhas e uma tia. E estava, na época, acabando de sair a tal da Banana Boat. Era o sucesso das praias. E eu sou meio cautelosa com coisa nova, assim. E coisa de mar. Coisa de mar eu não sou muito aventureira, não. Mas as minhas filhas queriam muito fazer aquele passeio. Aí eu me rendi ao passeio e fui lá falar com o moço do Banana Boat. Falei para ele, olha, a gente não quer virar, a gente não quer com emoção. E até falei com as outras pessoas que estavam ali também, e ele se comprometeu comigo que não ia virar a banana. Só que, no passeio, quando estava lá na parte final do passeio, ele virou a banana. Ninguém de nós estávamos preparados. Lógico, estávamos todos com salva-vidas e tudo, mas aquela virada abrupta, eu me afundei e só ouvi um tuim na minha cabeça. Quando eu subi,
eu estava toda ensanguentada. Graças a Deus que o acidente foi comigo e não foi com minhas filhas. Mas eu tive que sair levada para um hospital, porque eu rasguei o lábio, levei 7 pontos na minha boca por dentro e 4 pontos por fora, na parte exterior do lábio. Esse era o meu segundo dia de férias, eu passei o resto das férias tomando num canudinho, porque a boca, o lábio inchou pra caramba. E aonde que eu fui atendida? Adivinha? Eu fui levada para um serviço público, porque a empresa não tinha nenhum seguro. E aí eu fui para um hospital público que, graças a Deus, eu fui muito bem atendida, tive a bênção divina de ter um plástico lá para me atender. Mas imagina se eu tenho que ficar na fila, eu não tenho um bom profissional e outros problemas todos, né? Então, acidentes não são previstos. Você tem que sempre ter em mente que pode acontecer alguma coisa. Então, seguro é fundamental. Eu faço seguro toda vez que eu vou para viagem fora do Rio, porque o meu seguro ele só é válido no Rio de Janeiro. Então, para qualquer lugar que eu vou, eu faço. Seguro ou plano de saúde? Seguro de saúde. Não, o plano de saúde que é só para o Rio de Janeiro. O meu plano de saúde só atende no Rio. Então, por exemplo, eu fui para o litoral de Santa Catarina. Eu fiz um seguro de saúde de 11 dias. Vou para o Nordeste, faço. Agora eu vou para Gramado, 6 dias, faço um seguro de saúde. E é muito importante, você está corretíssima. O meu seguro é nacional, então eu não tenho essa necessidade de atendimento de saúde, né? Mas ele não me daria outras coisas amplas além do atendimento de saúde. Então, quem não tem, vai aí uma dica da Lilian. Se o seu seguro de saúde, o seu plano de saúde não tem cobertura nacional, é super importante seguir o que ela falou, né? A Lilian disse aí, a dica dela, façam um seguro de saúde para aquele período. Bem, a Silvia falou aqui pra gente, então, de algumas medidas que você deve tomar antes da viagem, né? Quando você está no planejamento, quando você está contratando os passeios. Então, agora, nós vamos passar da papelada, né, de toda essa parte de documentação, de perguntas e tal, para o mundo físico. Vamos falar sobre o que o turista tem que fazer ou deve fazer na hora do passeio. Silvia, como é que um turista pode se sentir mais seguro em relação aos veículos e equipamentos que ele irá utilizar na hora de fazer um passeio? Ótima pergunta, Lilian. Olha, a turista ou o turista tem que observar atentamente as condições do que está lhe sendo oferecido na hora. Vamos falar primeiro de veículos, né? Então você já fez as perguntas lá antes, você já tinha as informações escritas, mas agora você está na frente do veículo. O que você tem que fazer? Primeiro de tudo, você tem que observar o estado geral desse veículo. Como é que estão os pneus? Eles estão bons ou estão carecas? Né? Que pneu careca te aumenta enormemente o risco de acidentes. O carro, ou o bug, ou o transfer, ou seja lá o que, tem cinto de segurança. Você vai para uma estrada, você vai sair de um lugar para o outro, precisa ter cinto de segurança. E como é que está o estado de limpeza dele? Mas por que você está perguntando a limpeza? Primeiro, por uma questão de higiene, né? Segundo, que mostra o cuidado da empresa. Se eles te trazem um carro todo sujo, você já questiona sobre a qualidade de manutenção, porque retrata o cuidado da empresa. Segundo, você tem que observar se o carro é novo, né? Um carro que está ali, não é um carro de 2000 e sei lá eu quanto, né? Você tem que ver se o carro está em condições de fazer um transfer seu, um transporte para uma estrada de areia, uma duna. Você tem que ver a qualidade e o estado do carro. E perguntar também se a manutenção está em dia. Você já perguntou antes, mas agora você está ali tete a tete com aquela pessoa. Não custa nada você fazer a pergunta para quem está te entregando o carro, se você contratou, ou o transfer, ou mesmo o bug, tá? Uma forma de você verificar se o veículo está regular é ver se tem os adesivos no exterior do carro, com a marca do Cadastur e também da NTT. Existe um decalque que a Cadastur dá e também a NTT que devem ser colocados no carro.
Então, se isso não estiver visível para você, já é uma luzinha que acende. Olha, eu não estou vendo aqui a marca do Cadastur nem da NTT, se for, né, interestadual ou internacional. Então você diz, eu quero ver o cadastro de vocês, porque é uma segurança. Se você for pego, quer dizer, se o carro, o motorista for pego na estrada pela polícia, esse carro vai ser apreendido. Então, que não aconteça acidente nenhum. Imagine o transtorno de você ficar no meio do caminho com um carro apreendido. Tudo isso é problema, é insegurança. E se você tiver dúvida, pergunte mesmo. Não, você está no seu direito, não se sinta constrangido. E caso você veja que o carro está com algum problema, o que você deveria fazer? Não tenha vergonha. Ah, mas vai me atrapalhar. Questione aquele problema que você está vendo, né? O pneu está careca, por exemplo. Olha, senhor, esse pneu está muito careca, eu não está seguro, quero trocar o carro, quero um veículo que tenha pneus em condições de ir para a estrada, porque esse aqui não está atendendo. E a empresa tem obrigação de te atender. Se ela não te atender, eu sugiro a você que desista do passeio. Ou assuma correr o risco, o que eu não recomendo, porque é isso. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? A Lilian já vivenciou uma situação assim, não foi, Lilian? Conta aí. Nós passamos por uma situação muito desagradável, muito. No final de 2024, nós chegamos em Orlando, no dia 25 de dezembro, e a minha filha já tinha alugado o carro com uma empresa de brasileiros, até ela teve indicação dessa empresa, conversou com o dono da empresa, tratou tudo direitinho, ele explicou que seria um carro novo e tal, e que ele entregaria o carro para a gente no aeroporto. Aí nós estávamos esperando o carro. Quando o carro veio, quando a gente viu que era o carro que veio, nós já vimos que o carro era péssimo. A gente sempre aluga um carro daqueles que tem 7 lugares, que tem uma mala gigante e tal. Nós éramos em 4 adultos. Nós ficamos chocados quando abrimos o carro. O encosto da coisa estava mordido, parecia que tinha sido mordido por um bicho. Nossa. Arrancado um pedaço. O carro estava sujo. O carro batido com aquela parte, não sei como é que chama, ali da frente, a ferragem meio caída. Nossa. Nós ficamos chocados. Aí o motorista desceu, ele era brasileiro, ia entregar o carro para a gente ali. Nós começamos a falar com ele, que era um absurdo, que a gente não ia aceitar o carro e tal. E ele disse, não temos mais carro. Não tem carro para alugar em lugar nenhum. Eu também teria vergonha de entregar um carro assim. Mas o meu patrão deixou esse carro lá para eu fazer a entrega. E aí nós pegamos o carro, não tinha jeito. Pegamos o carro para ir de Orlando, aliás, nem era Orlando, era Miami que a gente tinha descido. A gente ia de Miami para Orlando e a gente tinha que passar numa cidade antes. Nós fomos morrendo de medo. Acendia uma luzinha vermelha no painel, que a gente não sabia direito do que era. E aí minha filha começou a telefonar para o proprietário lá da empresa. Aí aquelas coisas, dia 25, dia de Natal, você imagina, né? Até conseguir falar, falou na verdade com uma funcionária, e aí a funcionária disse, nós não temos mais um carro. Enquanto minha filha estava na tentativa de falar com a empresa, eu estava entrando em locadoras, e não tinha carro disponível. Por incrível que pareça, não tinha pequeno, não tinha grande, não tinha médio. Era carro assim, para depois de 3 dias, para depois de 4 dias. Então a gente viu que a gente teria que ir com aquele carro até Orlando. Temos um ataque. Minha filha falou, olha, se você não tem carro em condições, você traga o seu carro para a gente. Se eu sou a dona da empresa, eu pego o meu carro e disponibilizo. Porque é uma vergonha vocês disponibilizarem um carro desse jeito. Naquela mesma noite, eles entregaram para a gente um outro carro. Levaram até a casa um carro menor que ficaria com a gente 3 dias até eles poderem substituir por um carro igual que a gente tinha contratado. Pelo menos para a gente não ficar com aquele. O carro menor que veio também não era um carro em boas condições, tá? Era um carro também velho, meio sujo, etc.
E depois, quando eles trocaram pelo que seria, depois de 3 dias, alguém devolveu o carro para eles e eles aí entregaram para a gente, mais uma vez um carro que sinalizava que o freio não estava bom. A conclusão disso é o seguinte: nós íamos fazer uma viagem em que a gente iria sair da Flórida para outro estado, para visitar outras cidades, e não fizemos, abortamos esse passeio, ficamos só pela Flórida e ficamos por cidades próximas porque a gente ficava com medo de se deslocar para lugares longe, etc. e tal. Passamos a viagem inteira nos sentindo inseguros e sem ter o que fazer. Não era uma locadora grande, era uma locadora menor, né? Mas assim, uma locadora de brasileiros que a gente se sentiu muito inseguro. E a partir daí a minha filha falou, numa próxima situação, é melhor você contratar uma empresa dessas grandonas. É verdade. Né? Porque tem maior possibilidade de suporte, tem mais lojas em outros lugares, mas essa não era pequenininha, não. Ela tinha loja em 3 cidades, mas é isso, período de férias, esse período de final de ano. Então, assim, foi uma situação de muita insegurança. A gente dirigia sem dar a velocidade que poderíamos dar, por medo de acontecer alguma coisa. Imagina, em plena viagem de Natal, a família reunida e correndo risco, né? A gente faz o nosso papel, mas é isso. A gente aprende com essas experiências, porque quanto mais a gente cobra, mais a gente está seguro. E a gente nunca imagina que isso vai acontecer, né? Mas é isso. Vamos ver agora quanto a barcos e lanchas. É importante, já quando você entra no barco, você procurar o registro do barco na Marinha e verificar se está em dia. Isso é um documento que deve ser colocado no barco em lugar público, onde os passageiros possam ver. Então, se você procurar e não achar, você vai lá no capitão do barco, um funcionário ali, e peça para ver o registro, porque é o que te garante que aquele barco ele está legal para transportar pessoas naquele trajeto. Segunda coisa que você tem que observar: olhe se existe coletes e eles estão acessíveis para todo mundo pegar, se eles estão em bom estado e tem quantidade suficiente para todos os passageiros. Isso é obrigação dos barcos, seja pequenininho, médio, grande, é obrigação ter coletes para todos os passageiros em tamanhos diversos, né? Porque se ele tiver criança, tem que ser adequado à criança, adulto, adolescente, ao obeso, ao magro. O magro é mais fácil porque o outro você aperta, mas às vezes tem uns coletes médios que não cabem numa pessoa obesa e ela tem tanto direito quanto os outros a ficar protegida. Então, o barco tem que oferecer isso. E tem que estar em boas condições, quer dizer, tem que estar com as tiras de amarra, né, e de clipe, todas elas funcionando. Você não pode pegar um negócio que está arrebentado aqui, arrebentado ali, porque você precisa, numa situação de segurança, que tudo esteja funcionando corretamente. Então, verifique se está tudo disponível. E se não estiver, já vá lá reclamar, que dê os coletes. Você vira a chata da segurança, mas é assim mesmo, gente. Tem que ser cara de pau, porque você está cuidando da sua vida e daqueles que estão com você, né? Imediatamente ao entrar no barco, você coloca o colete. Você sabe que às vezes a gente entra num entusiasmo do passeio e você entra no barco e vai e começa a fotografar e começa a rir, começa a brincar, conversar e esquece de colocar o colete. Já me aconteceu isso. Então, a gente tem que ficar bem alerta. Entrou no barco, não precisa. Às vezes o próprio capitão fala ou o funcionário do barco, não precisa colocar agora não. Vai colocar só lá na frente quando vocês forem fazer mergulho. Não, o colete não é para fazer mergulho só. O colete é para te proteger se acontecer um acidente com o barco, que bata num outro barco, que aconteça alguma coisa, que vire o barco, para você estar protegida. Essa montoeira de acidente que a gente vê aí, principalmente no Réveillon de barco, que acontece acidente e morre quase todo mundo, é por isso. Tá todo mundo na festa, todo mundo animado, ninguém usando o colete porque não quer estragar a roupinha, e aí acontece o acidente e morre todo mundo. Então, é preciso entrar no barco e colocar o colete. Silvia, deixa eu perguntar uma coisa para você.
Por exemplo, numa travessia, quando é assim, caso de um ferry que vai de uma cidade a outra, que são barcos maiores e tal, você acha que o fato de ser um barco assim mais estável oferece a segurança necessária, ou mesmo num barco assim é importante o uso do colete? É importante. Às vezes a gente acha que o barco maior e o ferry não precisa, né? Mas se acontecer alguma coisa, um acidente, você não prevê. Um outro que vem e bate, e aí todo mundo cai, ou algumas pessoas caem. Se a pessoa não tiver com colete, ela não consegue. Se o barco não conseguir chegar lá para pegar, ou alguém que se propõe a se jogar na água para te dar a mão e puxar, eu, por exemplo, se eu cair num rio ou no mar e não tiver com colete, eu morro afogada, porque eu não dou conta de me sustentar lá por mais de 3, 4, 5 minutos. Eu não sei nadar direito, eu com certeza vou entrar em pânico, porque eu não me sinto segura. Então, acho que é importante sim, mas a gente leva isso às vezes no meio na brincadeira, né? É muito difícil a gente entrar num ferry e colocar, e tô falando aqui aceitando a minha meia-culpa, que muitas vezes você entra no ferry, que é aquele bem grandão, você acha, não, aqui eu tô segura, não vai acontecer nada, mas você nunca sabe, né? Então, é importante sim. E agora nós vamos para o item terceiro da nossa listinha aqui. Equipamentos de aventura. Nesses, então, gente, é que temos que ser muito, muito cautelosos, porque uma atividade de aventura, ela tem introjetado nela mesmo muito mais perigo do que uma outra que é andando no carro, né? Porque a aventura você já está se colocando numa atividade de risco. Então vamos lá. O que você vai perguntar? Qual a data da validade da última inspeção dos equipamentos? Aí aventura entra tudo, né? Escalada. Meu Deus, tem gente que faz aquele negócio body jumping. Eu nunca fiz aquilo e nunca vou fazer. Eu acho aquilo que com nada tem segurança, mas para quem faz, né? Trilha, sei lá, todas. Esse negócio que eu adoro fazer, como é que é, Lilian? Aquele que eu desço. Ai, como é que é o nome? Falhou. Tirolesa. A tirolesa. Todos esses. E até mesmo os brinquedos de roda gigante, de parques e tudo, né? A gente vê parques aí, não tem problema nenhum, mas de repente a gente vê um acidente lá no parque. Então, tudo isso é aventura. Então, vale a pena você ver qual a última inspeção daqueles equipamentos, perguntar e ver se isso está registrado, tem alguém para te mostrar, observar se o guia, né? O guia está inspecionando o equipamento na frente de grupo. Por exemplo, quando eu vou fazer mergulho, eu fiz o curso de mergulho, mas tem milhões de anos que eu não faço mergulho sozinha, né, profissional, então toda vez que eu vou, eu me considero uma novata, porque eu teria que fazer ali, além aquela prévia rápida, eu não me sinto segura para tomar conta de mim mesma. Então, mas independente de qualquer coisa, o mergulho é uma atividade de aventura e ela tem implícito naquela atividade perigos existentes, então, e equipamento é um deles. Então, o guia que vai te levar, ele tem que inspecionar o equipamento, de preferência, na frente do grupo. O grupo vendo que ele está pegando equipamento por equipamento, medindo a quantidade a pressão, medindo a quantidade de oxigênio e tudo. Além dos outros, né? Tá com os ganchos de fechar corretos, os cabos de tecido ou de aço tão em boa condição, tudo isso tem que ser observado e você tem que ter certeza que ele inspecionou. Se você perceber algo que não esteja correto, você deve falar com o funcionário da empresa para resolver o problema. E nesse caso, mais ainda, o melhor é você desistir do passeio se o problema persistir. Não vá fazer o mergulho, não vá fazer o rapel, não vá fazer a tirolesa se você perceber que o negócio ali está meio esquisito. E isso vale para tudo que eu estou falando aí. Balão, tirolesa, rapel, escalada, tudo que for de aventura. Parques, né? Tudo isso. Esse episódio está sendo importante para mim, porque eu, como viajante, nunca coloquei isso em prática e estou vendo realmente a importância, né? De a gente se dar conta dos riscos aos quais a gente está exposto, né? Ao não verificar nada disso. Mas é exatamente aquilo que a gente falou no início, né, Lilian? As pessoas não perguntam porque nem passa pela cabeça que estão correndo risco. Quer dizer, acredita piamente que aquela empresa ali é idônea e está fazendo tudo correto. É, exatamente.
Silvia, como é que você vê no caso de empresas estrangeiras? Então, por exemplo, você está indo para a Tailândia e lá você vai, às vezes você já consegue contratar daqui, né? Às vezes não, você vai chegar lá e vai contratar passeio para ir até templos ou fazer um passeio num rio, né? Alguma coisa assim. Como é que a gente deve fazer? Quais seriam os procedimentos mais adequados? Bom, sendo uma viagem para fora do Brasil, as legislações são outras, né? Então, as nossas legislações não valem para lá, não adianta a gente cobrar registro no cadastro, porque eles não vão ter. A gente conhecer a legislação deles também é complexo. Geralmente vai estar em outro idioma, a gente não conhece os órgãos, vai ser complicado. Então, a sua contraparte é a agência que você está contratando, aqueles passeios. É ela que você vai fazer todas as perguntas que a gente já citou aqui. E se você estiver falando diretamente, vamos dizer, eu vou fazer o passeio de barco para lá na Tailândia, que você deu exemplo, né? Eu vou visitar lá o Palácio Azul, a Casa Negra, o Palácio Branco, não sei o quê. Eu vou de transfer. Como é que eu fiz lá na Tailândia? Eu não comprei daqui. Nós fomos lá em Chiang Rai, numa agência de viagem, pegamos toda a informação, comparamos os preços com uma outra empresa, vimos o que estava incluído e tal, e as perguntas foram feitas para aquela empresa ali. Eles acham super estranho, porque não é hábito. E nessas regiões, então, muito pior, né? Porque as condições de segurança são bem piores que as nossas aqui. Eu acho que não sei nem se tem legislação correta, e se tem, não sei também como é que eles lidam com isso. Então, é essa empresa que você tem que perguntar. Novamente eu digo, tenta fazer com uma agência de viagem que você tenha mais conhecimento, né? Empresas que vendam passeios, que a gente tenha maior segurança, são empresas internacionais, são empresas que todo mundo conhece, porque você está mais coberto. E se você for pegar uma empresa local, você pergunta tudo isso lá. A mesma coisa deve fazer na hora da observação do atendimento ali, né? Então você chegou lá e você está no seu hotel e veio a van para te buscar. É ali naquela hora que você vai olhar as condições da van. E é a mesma coisa que vale para o Brasil. Para van, para bug, para barco, para balão, para qualquer outra atividade de aventura, vale toda a regra que a gente falou aqui para o Brasil na hora do acontecimento. Você vai olhar, vai perguntar, vai ver se dá ou não dá. E nesses lugares mais ainda, é costume entregar coisas assim com péssima qualidade. Você tem que ter coragem e ser chata para dizer, não quero isso, me traga outro. E tem uma coisa assim, meu filho foi agora à Patagônia, Argentina, e ele contratou uma empresa de brasileiros. Eles é que fecharam o hotel, os passeios e tal. Aí ele estava explicando, mãe, quando a gente entrava, por exemplo, num ônibus para o passeio, eu estava tinha sido contratada, eu estava no ônibus, tinha eu que tinha contratado a empresa, aí tinha um grupo que tinha fechado aquele mesmo passeio com a Civitatis, tinha um outro grupo que tinha fechado com a Get Your Guide. Então, na realidade, todas essas empresas, elas terceirizaram, né? Elas contrataram uma empresa local que leva. Então, dentro do grupo, não é todo mundo chegou aquele passeio pela empresa X, né? Tem gente que comprou na hora o passeio, né? Comprou individualmente o passeio. Então, assim, vem gente dos mais diferentes lugares, né, origens, e muitas vezes o passeio já está pago. Então, fica talvez mais difícil, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso que você está trazendo é um aspecto importante para a gente analisar, para evitar realmente, porque para a gente poder desempenhar o nosso papel de turista responsável, né, de viajante responsável, e saber que numa falha que aconteça, pode ter uma parcela nossa, e, né, que se a gente tiver tomado todos os cuidados, a gente teria evitado, né, de estar dentro daquilo. E tem mais um quesito, né? No Brasil isso é certeza, mas fora, se você fez a contratação de um serviço pelo Brasil, a regra, eu acho que é mais ou menos a mesma regra que é para avião, né? Se você comprou a passagem no Brasil, mesmo com uma empresa internacional,
a regra vale a do Brasil. No Brasil, existe a solidariedade, né? A responsabilidade solidária. Então, se eu contrato uma empresa, uma agência de viagem, e ela subcontrata outra, ela é solidária no problema que a outra... A responsabilidade da outra. Então, se acontecer com a outra empresa que está me levando lá para o passeio, que ela subcontratou, ela é responsável também, né? Então, você tem até isso para levar em consideração. Vamos dizer que você pediu ali, eu não quero esse carro, eu não quero esse passeio, eu não quero desse jeito. Olha, eu vou ligar então para a agência que me contratou, porque eu tenho esse compromisso com eles, né? E é muito importante isso. Agora, nesse exemplo que você deu, né, eu particularmente, eu não sei se eu estou correta, mas assim, eu particularmente acho que se tem essa mistura lá de agências locais, mas tem também gente que comprou com Get Your Guide, Civitat e tal, eu ainda me sinto um pouco mais segura, porque essas são empresas mundiais, né? E eu não acredito que elas não vão checar o seu prestador de serviço, porque se ela tiver um problema, é um problema que vai acometer a idoneidade dela mundial, né? Então até é bom saber que tenha lá. Não que também não possa acontecer com eles. Eu tô falando aqui a priori, em geral, porque eu também não tenho nada de comprovação da qualidade de atendimento legal dessas empresas, mas a gente sabe que elas têm uma idoneidade e uma responsabilidade na venda dos pacotes, né? Agora, vamos ver aqui uma outra coisa também que é muito importante, né? A gente está falando de todas as preocupações, responsabilidades, perguntas que a gente tem que fazer para a empresa, mas agora o dever de casa do viajante responsável. Qual é o papel dele realmente para ter uma responsabilidade, uma corresponsabilidade nesse passeio? Exato. Até agora a gente falou daquilo que ele tinha que perguntar para a empresa, né? Mas tem o outro lado, aquilo que a empresa deve perguntar para você e a sua responsabilidade de responder, né? E aí até vale a pena ver o episódio do turismo responsável, que eu acho que é 94, porque lá está sendo citado isso pela Vanessa, que a empresa deve, sobretudo atividades de aventura, né? Vamos dizer, trilha e outras coisas, ela deve perguntar do turista as condições físicas e de saúde daquela pessoa. Essa é a obrigação da empresa, mas por outro lado tem a obrigação do turista. O turista deve dar informações precisas sobre as suas condições. Deve dizer todo o seu estado de saúde, e não omitir nada. Às vezes, mas se eu disser que eu tenho isso, eu tenho hipertensão, ou eu tenho tal coisa assim, eles não vão me deixar fazer esse passeio. Não omita a sua situação, porque você deve, dizendo tudo, aquela pessoa ali que está conduzindo aquele passeio, ela vai saber se aquilo vai impactar na tua segurança nesse passeio. Então, dê todas as informações sobre a sua capacidade física e a sua condição de saúde. E outra coisa, preste super atenção às orientações que forem dadas para você e obedeça todas as regras. Geralmente essas empresas mandam antecipadamente, as boas empresas, né, mandam antecipadamente as regras do passeio, onde é que você vai, o passeio é de tantos quilômetros, você vai caminhar tantas horas, vai ter uma subida íngreme, a trilha é de médio esforço ou é de muito, então isso já te dá uma orientação. E vai dizer, se você não tem um bom, por exemplo, no meu passeio que eu fiz agora para o Peru, vinha lá escrito no meu roteiro, se você não tem uma boa condição física, avalie não fazer esse passeio, porque é um passeio que te exige preparo físico. Então, você tem que avaliar se você vai dar conta ou não, né? Se não tiver a opção do cavalo, lá para a Montanha Colorida, não faça. Não montar e nem com cavalo. Eu de novo com essa história. Então, você deve ser honesta sobre essa condição sua, e se o passeio é uma trilha de nível médio e você está sedentária, a responsabilidade é sua de não se colocar em risco e também não colocar o grupo em risco, porque às vezes você tem um problema lá que vai desviar toda a atenção do guia,
vai atrapalhar o passeio dos outros porque você omitiu uma informação. Então, não minta nem minimize a sua capacidade, seu estado físico. E se você achar que pode ser muito para você, pergunte se tem uma alternativa de passeio menos pesado que você possa fazer e não passar por tanto sofrimento, né? Porque o passeio deve ser uma coisa agradável e não sofrimento. Quando eu fiz o passeio em Bonito, um dia, olha a ignorância, né? O primeiro passeio, a pessoa que nos recebia fez um questionário perguntando todos os remédios que eu tomava, quantos anos, se tinha alguma doença. Eu respondi, mas foi me dando uma certa irritação. Falei, gente, para que esse detalhe? O que ele precisa saber disso e tal? Aí, quando chegou no segundo dia, a mesma coisa. Aí eu acho que eu devo ter feito uma cara meio estranha e o rapaz então foi me explicar. Ele falou, olha, a senhora tem que responder. E aí ele explicou, ele falou, por exemplo, se uma pessoa está fazendo a trilha, passa mal, tem algum mal-estar, a gente já sabe que medicamento, o guia leva essas fichas. Então ele sabe que medicamentos você toma, ele sabe se você tem algum problema, ele sabe se precisa te oferecer alguma coisa, caso dê alguma coisa. E aí eu entendi a importância de todo passeio ter informações super detalhadas, né? De o que é que você toma, qual é o seu plano de saúde, tudo eles perguntavam, porque além deles terem o seguro deles, eles também precisavam saber caso, e eles aí deram vários exemplos de as coisas que tinham acontecido, até situações de alergia muito forte, e o que eles precisaram fazer, né? Levar a pessoa de helicóptero, etc. e tal. E aí é que você entende a importância, né? Então, assim, às vezes a gente minimiza determinadas informações, pode até omitir, né? Se Exato. Você não tem essa noção, você deixa de dar essa informação e ela é crucial caso você venha precisar, né? Exatamente. Essa sua resposta aí é maravilhosa para você que está nos ouvindo. Aí eu já destaco, Bonito, de todos os lugares que eu já conheci, e eu tô falando de todos mesmo, inclusive fora do Brasil, é o lugar que tem melhor infraestrutura em segurança em todas as atividades que eles fazem lá. Eu concordo com você. Eles seguem rigorosamente as normas de segurança no turismo e são muito cuidadosos. E é isso que a gente quer que tenha em todos os lugares, porque é isso que garante. Às vezes a gente fica chateado, né? Gente, é muita coisa que tá perguntando, que tempo que a gente vai gastar. Mas é isso que vai nos ajudar, porque na hora de um acidente, vamos dizer que uma pessoa tem um acidente e fica inconsciente, e ela tá ali sem ninguém da família para falar. É o que tá escrito que vai valer, né? Então é super importante você citar suas doenças, os usos dos medicamentos que você faz, né? Dar o nome dos medicamentos e, fundamental, os medicamentos que você usa, você tem que levar para os lugares que você faz atividades, sobretudo as atividades de aventura. Por quê? Por lei, por exemplo, antialérgico, problema para pressão alta ou baixa, problema de coração. A alergia, então, como você citou, é um dos problemas que acontecem muito frequentemente. Então, esses medicamentos de uso próprio, você carregue com você. Por quê? Legalmente, o guia não pode dar nenhum remédio para o turista. E outra, ele não pode aceitar remédio de ninguém que está ali. Às vezes vem uma pessoa ali com muito boa intenção, eu tenho aqui um antialérgico. E aí, se ele consentir em dar aquele remédio, e esse remédio provoque algum efeito colateral, algum dano naquele paciente, porque vocês sabem que tem medicamentos que um não pode tomar, o outro pode, então ele é responsável. Ele não pode medicar ninguém, nem usar medicamento de ninguém. Então, leve os seus medicamentos com você. E outra dica, você já avisa, quando você chegar lá na aventura, você já avisa o guia, olha, eu tenho isso aqui, meu pacotinho de remédio tá aqui, ó, nesse lugar da mochila. Por quê? Porque se é uma emergência, não dá tempo dele ficar procurando, jogando tudo que tem dentro da mochila. Então, você já mostra o local que tá o seu medicamento. Principalmente quem é alérgico ou tem problema de coração, coisas assim. Aí vamos para o segundo aspecto, né, que também é importantíssimo. Você precisa ter a atenção total ao resumo de como será aquela atividade. Quando você chega na atividade, e sobretudo essas atividades de aventura, é
de segurança, é uma regra de segurança que o guia vai explicar como é que vai ser. Você vai passar por uma ponte suspensa que balança e tal. Não pode balançar. E geralmente ele fala assim, né? Não pode balançar. Vocês ouviram, gente? Não pode balançar, é proibido. Aí você chega lá, uma criança, um adolescente bem engraçadinho, pega e começa a pular e balançar. Então, principalmente jovens e crianças tendem a não dar valor a isso. Não quer dizer que também adulto não vai entrar nesse bolo, né? Então, é importante que você preste atenção no que ele está falando, porque se ele está falando, é um item de perigo, de risco, que precisa ser respeitado. Então, não se distraia, não fique de papo, ele está falando lá e está 2, 3 conversando aqui, nem ouviram o que ele falava. Então, presta atenção no que ele fala, para de conversar, ouve tudo, teve dúvida, pergunta e siga as instruções à risca. E é aquilo, disse que não pode, tá? Uma coisa que eu já ouvi muitos guias falarem, né? Olha, não cheguem lá na ponta da montanha. Mas é a mesma coisa que dizer, chegue lá na ponta da montanha. Porque quando você chega lá, 2, 3 vão lá na pontinha, pega o telefone para fazer uma selfie, porque tá ali no penhasco do negócio. Cara, o que vale mais, a selfie ou a tua vida? Então, não faça. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Agora, em agosto desse ano, eu fui a Monte Verde pela primeira vez e nós fomos fazer um passeio que era a trilha da Pedra Redonda. E aí eu achei muito interessante, porque depois do que você está falando, é que a gente vê que então a pessoa estava cumprindo, né, com tudo direitinho. O rapaz, quando a gente chegou para perguntar, a gente perguntou aquilo, quanto tempo leva esse passeio, quanto custa, vai de que veículo e tal. E ele foi descrevendo o passeio. Olha, vocês vão de carro assim, quando chegar no lugar tal, o guia vai estacionar o carro, aí é uma trilha, ele explicou, é uma subida discreta, mas tem espaço para a pessoa ir parando, então a senhora sobe um pouco, mata de um lado, mata do outro, o que pode aparecer são pássaros, alguns macaquinhos, tudo ele foi explicando, até um momento que ele disse, eu falei assim, mas você vai chegar numa pedra? Ele falou, vai, olha lá a pedra. Quando ele me mostrou onde é que ficava a pedra, eu falei, caraca, não tem condição. Ele falou, a senhora está vendo? Mas a estrada é assim. Aí a senhora vai passar por umas passarelas de madeira, então a senhora não vai subir nada. E ele vai parando. Ele fez um resumo de como era o passeio. Vimos que nós tínhamos condições, ele perguntou, a senhora acha que consegue fazer? Vocês estão acostumados à caminhada e tal. Nós fomos com o guia, foi muito tranquilo o passeio, porque a gente pôde ir fazendo as paradas. E quando chegou lá em cima, eu falei, gente, assim, 1000 vezes mais tranquilo do que eu imaginei pela descrição dele. Mas eu achei interessante porque ele fez uma descrição muito detalhada de como era o passeio. E eu falei assim, gente, que gracinha, nunca tinha visto uma explicação tão cuidadosa, né? E depois você falou, não, na verdade é como se fosse assim quase que obrigatório que todos explicassem, né, o passeio, como é que é, para você poder ver se você se sente em condições também de fazer o tal passeio. Então é um exemplo de que realmente a gente fica feliz, né, de encontrar lugares que cumprem direitinho com regras para ter um turismo responsável, né? Olha aí, a gente já tem uma outra cidade para referenciar então, né? Parece que Monte Verde também está com o pessoal preparado para a condução dos passeios. Isso é ótimo ver, né? O Brasil fazendo as coisas certas. E vamos para o terceiro item nosso aqui. O segmento das regras locais e ambientais. Isso é também ser turista responsável. Até agora nós falamos dos cuidados e dos riscos conosco, né? Agora a gente vai falar do local onde a gente está e do meio ambiente de onde a gente vai para fazer os passeios. A gente, então, precisa, que já vimos, né? Respeitar todas as normas de segurança. Então, dentro dessas normas de segurança, vamos dizer que o passeio seja por um rio, né? Ou por mar, enfim.
não tirar o colete, não levantar no barco, né? É um tal de levantar no barco e o barco tá lá navegando e aí a pessoa levanta e vai tirar uma foto e aí tem uma onda, vamos dizer que seja no mar, né? Outra coisa que o povo levanta muito para fazer foto ou filme é levantar no bug. O bug não tem, né? Quem está sentado atrás, ele só tem aquele negócio ali para segurar na frente. Se a pessoa levanta e usa uma mão com o celular para filmar, ela fica com parte só da segurança. Qualquer freada mais forte ou qualquer buraco pode esse turista se desequilibrar e cair, né? Além de perder o celular, quebrar a máquina e etc. Mas muito pior se ele cair. Então, barco, bug, a gente não se levanta e se solta, a não ser que isso seja recomendado. É um barco grande, um tipo de veleiro que está lá parado, aí é outra situação, né? E a outra que a gente deve prestar muita atenção são as normas de preservação, as normas ambientais, né? Não alimentar animais. O povo é engraçadíssimo, gente. O povo vê macaquinho e fica tirando das mochilas toda a comida que tem e vai lá dar para os macaquinhos. Não é para dar comida para macaco, gente. Além do que os macacos, eles podem morder você e os macacos são transmissíveis de raiva. Então, macaquinho, a gente não pega, não chega perto, não vai brincar. A gente acha lindo de longe, né? E qualquer outro animal. É pato, é avestruz. Eu já vi gente, vamos dar comidinha para avestruz. Você não sabe se o avestruz pode comer aquela comida sua. Então, não alimente animais. Outra coisa que é fundamental. Todo o lixo que você fizer, você leva uma coisa que eu faço sempre, as minhas mochilas sempre tem saquinho para eu colocar os lixos. Então você vai juntando os seus saquinhos lá, ponha isso como hábito. Pega um saquinho desses recicláveis, né? Porque também senão você vai juntar plástico. Você pega um saquinho reciclável e ali você vai juntando todo o lixo que você produziu. É invólucro de alimento, tampinha de garrafa, etc, etc. Esse lixo você traz para onde você está hospedada e lá você dá o destino correto. Não é para a gente sair distribuindo lixo aí. Um dia desses, uma pessoa comentou comigo assim, eu fui num tal lugar assim, e não tinha uma lata de lixo. Mas eu fiquei irritadíssima, gente, porque não tinha onde eu jogar o lixo. Os países desenvolvidos não deixam lata de lixo. Porque não é para juntar lixo no meio do caminho. É para você ser responsável pelo seu lixo. Você produziu o lixo, você pega o seu lixo e vai dar o destino correto. Então, faça isso onde estiver, sobretudo se você estiver em lugar de natureza, tá? Outra coisa que me incomoda demais e toda vez que eu posso eu falo. Não coloque som alto. Gente, poluição sonora também é problema para a natureza. É ruído para os animais, é ruído para os pássaros, é ruído para as pessoas. Eu acho tão engraçado quando a pessoa põe vai para a praia, abre o caminhão lá dele, que geralmente são aqueles carros bem altos, abre o capô, liga 2 caixas quilométricas e põe o som que ele gosta, né? A música que ele gosta para a praia inteira ouvir. Você quer me ver irritada? Esse é um lugar. Eu já vi fazer isso num restaurante também. O som, se você quer ouvir, você tem um gênero de música que você gosta, ponha fone de ouvido e ouça a sua música. Mas não ponha música para todo mundo ouvir, porque tem gente que está querendo dormir, tem gente que está querendo ler, tem gente que está querendo pensar. É ócio criativo e não pode com aquele barulho. Mas aí não é nem só uma questão, né, como você estava falando assim, isso irrita, né? É uma questão de respeito ao ambiente, né? A todas as pessoas. Exato. E ao ambiente. Então, mesmo que fosse até uma música que você gostasse, não é, né, para compartilhar dessa forma, né? Exatamente. É para uma pessoa ouvir só, né? Aquela que está com a música no ouvido dela lá. Não é para todo mundo. Isso é respeito aos outros e é respeito com o meio ambiente também, né? Porque você transforma, você impacta aquele ambiente com as ondas sonoras que não são dali. Eu me lembrei aqui agora, só para contar, eu estava caminhando numa praia que eu fiquei um tempo lá, e nessa praia eu ia e voltava e encontrava sempre um casal, e eu tenho a mania de cumprimentar. Bom dia, bom dia, bom dia.
Aí, um dia, o casal me abordou. Aí a gente começou a conversar. A moça era brasileira, o rapaz era estrangeiro, não me lembro agora de que país era. Mas ele começou a contar que ele estava absurdamente impactado e não conseguia entender, porque ele ia mudar, inclusive, de pousada, porque ele ia para a pousada depois da praia. Quando ele chegava na pousada, o povo da pousada, os hóspedes, colocavam o som altíssimo e ficava até altas horas da noite com o som altíssimo. Ele não conseguia dormir, ele não gostava da música e ele não conseguia entender como isso era permitido no Brasil. Eu digo, pois é horrível, concordo em gênero, número e grau com você, mas realmente acontece. Alguns lugares nem tem explicitamente a lei, né? Porque existe lei de ruído para lugares públicos, mas não é colocado. Eu já fui em lugares que tem várias plaquinhas lá. Não é permitido som alto, não sei o que, não sei o que. E isso incomoda e dá um péssimo exemplo do Brasil para os estrangeiros que nunca viram uma coisa dessa, né? Isso é desrespeito total. E é isso, né? Essas experiências com esse tipo de comportamento respeitoso é parte direta do ser um turista responsável. É garantir que a experiência de hoje exista também para os viajantes da manhã, né? Então você manteve a natureza. Outra coisa, né, gente, que o povo faz muito. Sai catando dentro do mar as estrelas do mar, as conchas, os caracóis e leva tudo para casa. Né? A gente está depredando o mar, a gente está tirando aquele, primeiro que está matando, né? Porque aquilo ali é tudo vivo, e segundo, está depredando o mar. Então a gente precisa deixar o lugar que a gente foi visitar igual ou melhor do que quando a gente chegou lá. Outro item muito importante é a comunicação ativa. E o que é isso, né? É que você é um ser que está ali que pode fazer a diferença em alguns momentos. Então você tem que estar observando as situações. Se você observar que tem alguma coisa errada, por exemplo, um equipamento danificado, um motor de um barco ou de um carro que está com um ruído estranho, alguém que está passando mal, né? Está tonta, você vê que ela está esquisita ali, né? Você deve reportar a pessoa de responsabilidade. É o capitão do barco, é o guia que está junto, alguém que tenha responsabilidade, porque às vezes aquilo parece só ficar tonta, mas de repente aquilo pode se agravar. Então você deve fazer chegar a uma pessoa de responsabilidade por aquele passeio. É isso, né? Nós viajantes somos, cada um de nós, um par de olhos a mais e devemos ser proativos para a segurança de todos, a nossa e de todo mundo. E o nosso quinto item é respeite e apoie os moradores locais. Isso é fundamental e isso é um item que a maioria das pessoas não sabe que faz parte de ser um turista responsável em busca do turismo sustentável. Apoie e respeite os moradores locais e populações originárias e quilombolas, que são povos específicos que precisam ser cuidados no nosso país, né? Eles trazem histórias, tradições que são muito importantes para a nossa comunidade. E lembrando da historinha que eu falei há pouco, né, do casal que estava andando na praia, imagine as pessoas que moravam ao redor daquela pousada, os habitantes da terra mesmo. Já pensou que eles têm que aguentar 365 dias de barulho dos turistas? Eles precisam ter horário de descanso, porque no dia seguinte eles vão levantar cedo para trabalhar, né? Talvez até prestando serviço para a gente lá nas ações de turismo. E outra coisa, use os serviços locais, consuma dos produtores locais. Em vez de você comprar pela internet, compre os produtos lá, o artesanato local, a comidinha do local. Em vez de você ir num supermercado de grande potência, né, nacional e internacional, vá na vendinha do moço ali da esquina que vende menos coisa, mas às vezes até de produção orgânica, né? Então dê preferência a consumir dos produtores locais, respeite os hábitos e a cultura local. E isso serve para o Brasil e para fora, né, gente? Tem muita gente que viaja, por exemplo, para países de religião muçulmana, onde as mulheres têm que estar todas vestidas e tal. E aí as mulheres chegam lá e usam decote, shortinho,
e agride. Lógico que eles sabem que são turistas, mas isso é uma agressão para a cultura daquele povo, né? Então imagine lá uma vovó, um vovô que tem lá aquela tradição toda incutida na cabeça, se escandaliza com aquilo. A gente não precisa fazer isso, né? Não tem necessidade. Não tem necessidade de uma pessoa andar de biquíni, fio dental no meio da rua, né? Então acho que a gente pode ter um comportamento que às vezes para a gente é normal, mas para aquela comunidade ela não é tão normal, né? Então vamos respeitar, não custa nada. E outra coisa muito importante é a gente ser racional com o consumo de água e luz, né? Então, eu tô numa pousada, eu tô no hotel, não sou eu que vou pagar a energia e nem sou eu que vou pagar a água, deixa eu tomar aqui 2 horas de banho. Não, tome seu banho rápido, do mesmo jeito que você faz na sua casa. Evite deixar as luzes acesas, o ar-condicionado aceso quando você sai. Eu vou deixar o ar-condicionado ligado, porque quando eu chegar, o apartamento vai estar bem fresquinho. Aí você fica o dia inteiro fora e o ar-condicionado lá trabalhando para ninguém. Isso não é uma atitude responsável, né? Então, e não está cuidando do meio ambiente. Não é só a conta que vai ficar cara para a pousada ou para o hotel. É a luz que está sendo utilizada e que não precisaria ser usada. Então, isso é um comportamento que fere a responsabilidade do turista, né? A responsabilidade social, etc. Bem, gente, estamos chegando aqui ao final, né, do nosso episódio e nós vamos então dar uma recapitulada, né? O turismo responsável, a gente viu aqui, ele depende dos 2 lados. E a segurança, ela é uma parceria. Tem uma parte que cabe à empresa, que oferece o passeio, a atividade, que é garantir tá tudo dentro da legalidade, né? A manutenção de todos os equipamentos, aparelhagens e tal. E ao viajante, cabe a ele garantir um preparo pessoal, obedecer às regras, fornecer as informações pessoais verdadeiras, checar a segurança desses serviços que ele vai contratar. Então, para que você seja um turista responsável, você deve estar atento a todos esses aspectos. Muito bem, Lilian. Olha, ficou perfeito o seu resumo, viu? Todo mundo aí aprendendo. E você também seja um turista curioso, uma turista curiosa, proativa e, acima de tudo, responsável. Pergunte, verifique e aí, depois que você tiver tudo ali sob controle, que você conhece, você verificou, relaxe e aproveite, né? Sabendo que você fez a sua parte para que a experiência seja não apenas divertida, mas segura para todos, você e todos aqueles que vão estar com você. Então, gente, agora eu quero agradecer a Silvia, né, que pôde trazer, né, dessa experiência profissional dela, o que ela vem ao longo dos anos fazendo com as viagens, né? E que, como eu falei, eu não fazia, eu fiquei assim bastante atenta desde então. E agradecer aos nossos ouvintes. E depois nós queremos saber se você já usa alguma desses itens de segurança. Exatamente, conta para nós aí. E agora, curta e deixa o seu comentário aqui nesse aplicativo, se você está no YouTube ou se você está no Spotify. E conta pra gente qual a dica de segurança que você aprendeu aqui hoje, que você nunca tinha ouvido falar. E compartilhe este e os outros episódios que nós temos, né? Já são mais de 90, com as suas amigas e todas aquelas pessoas que gostam de viajar. E agora, até daqui 15 dias, com um novo episódio Viajantes Bem-Vividas. Fomos!